Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We've all heard people say, Todos nós já ouvimos as pessoas dizerem, não me julguem. A Bíblia nos ordena, não julgue para não ser julgado. Então julgar alguém é muito sério. Mas precisamos entender que há uma diferença entre julgar alguém e simplesmente avaliar o comportamento de alguém de acordo com a verdade bíblica. E falar sobre isso com a pessoa em questão, com amor, querendo o melhor para essa pessoa. Dessa forma, você compartilha algo com amor para que essa pessoa possa conhecer a verdade e fazer alguma mudança. Não é que você esteja condenando essa pessoa. Não é que seu comportamento com relação a essa pessoa tenha mudado. Mas você simplesmente quer que essa pessoa conheça a verdade de forma que Deus a abençoe. Isso não é julgar. Isso é ponderar e avaliar. Dando um bom exemplo, um processo judicial. Existe um júri que avalia o comportamento, mas não são eles que dão a sentença. Não são eles que definem a sentença, o castigo, é o juiz. Então, algumas vezes é aceitável que a pessoa simplesmente compartilhe algo com o outro, com um companheiro crente. Assim, eu gostaria de compartilhar com você, com amor, que esse comportamento, essa conduta, não está de acordo com a Escritura. E isso não é julgamento. Agora, então, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 2. Nessa primeira parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo estará falando e literalmente nos alertando sobre julgar alguém. Perceba que este conceito de julgamento não apenas inclui compartilhar algo verbalmente, mas também envolve uma mudança de atitude e uma mudança de comportamento. Você pensa menos dessa pessoa, você tem sentimentos contrários em relação a ela, e por causa disso você a trata de forma diferente, cruel. E há um sentimento de condenação. Não é isso que somos chamados a fazer. Não estamos numa posição em que você e eu podemos julgar as pessoas. Veremos que essa atitude é reservada para o Deus Todo-Poderoso. Vamos começar o capítulo 2, livro de Romanos, versículo 1. Onde lemos, portanto, você é indesculpável. Essa é uma frase bastante forte. Indesculpável você é. Ou seja, não há nada que possa justificá-lo. Não há nenhuma explicação que você possa dar. Se você julgar o próximo, como perceberemos aqui, você irá experimentar a condenação de Deus. E essa não é uma questão de salvação, é uma questão de punição. Você vai ter perdas. Deus não vai ficar satisfeito com esse comportamento. Então, repetindo, Paulo escreve, portanto, indesculpável você é. Em seguida vem a frase, ó homem. Ele não está falando apenas com homens. A palavra usada aqui é anthropos, na sua forma natural, e significa simplesmente um ser humano. Ou seja, pode ser também aplicado a uma mulher. Então ele está falando em um sentido muito amplo para todas as pessoas. Repetindo, portanto, indesculpável você é, ó homem, para todos, sem exceção, para todos. E estamos falando de todas as pessoas, todos que você está julgando. Ele diz isso, naquilo em que você julga o outro, você mesmo. Isso é muito importante. A si mesmo você está condenando. Aqui ele usa uma palavra que significa condenar, que é diferente. Talvez possa ajudar se você compreender a diferença entre julgar e ser condenado. A palavra condenado
se origina de duas palavras gregas. A palavra normal usada para julgar é o termo crino, mas existe um prefixo anexo a ela, que é a palavra grega kata, que significa para baixo, ou seja, julgar alguém para baixo. E assim, em português, seria condenado. E quando eu julgo alguém, estou condenando a mim mesmo. Por quê? Todos nós conhecemos a Escritura quando se fala, não julgue. Por quê? Ela diz, a medida com a qual você julgar será a medida com a qual você será julgado. E por isso é tão grave. E por que isso é tão grave? Observe o que a última parte desse versículo diz. Para as mesmas coisas, que é a palavra otá, e que está dizendo, para as mesmas coisas que você pratica, ele diz. Ou seja, é para isso que você está julgando outra pessoa. Mas também aprendemos uma coisa. Muitas vezes eu vejo uma falha, eu vejo uma atitude, eu vejo um pecado na vida de alguém. E Deus me permite ver isso. Por quê? Porque é uma mensagem para mim. Eu olho e digo, isso não é uma coisa apropriada para se fazer. Isso não é a melhor forma de se comportar. Depois, se você orar por isso, aprende uma coisa. Sabe, eu também às vezes faço a mesma coisa. Muitas vezes Deus mostra a você o pecado na vida de outra pessoa como uma forma de condenar não cada pessoa, mas ao invés, como forma de falar palavras para você, para que você veja isso e perceba, eu sou o culpado da mesma coisa. Esta é uma mensagem para mim. Preciso mudar, preciso eliminar isso. Eu preciso me arrepender. Por conseguinte, em vez de ser rápido em julgar, condenar, mudar sua atitude e comportamento em relação a alguém, você precisa considerar. Pode ser que isso seja uma mensagem para mim. Agora, olhe para o versículo 2, onde ele diz, mas nós sabemos. A palavra mas está sendo usada para demonstrar o oposto com relação a alguém que julga. E como nós estamos despreparados para julgar. Nós simplesmente não somos bons juízes. Por quê? Vamos ver o que ele diz. Mas nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. E muitas vezes toda a minha bagagem, todas as coisas que aprendi em minha vida, tudo isso vai me influenciar em meu comportamento, em meus pensamentos, em minhas atitudes com relação a outra pessoa. Por isso, precisamos ser cuidadosos. Por isso a palavra diz que só Deus, e nós sabemos disso, nós sabemos que só Deus é capaz, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele julga. Está escrito na palavra, o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Mas algumas pessoas discordam um pouco aqui, sobre se estamos falando sobre o juízo de Deus contra aqueles que praticam essas coisas, ou seja, Deus vai lidar com isso. Ou se está falando sobre mim, que eu estou julgando alguém. Se eu estiver me comportando desse jeito, sabemos que o Deus verdadeiro irá julgar de acordo com a verdade por causa do que estou fazendo, por causa dessa condenação, dessa mudança de comportamento, mudança de atitude com relação a outra pessoa. Quando, na verdade, eu também sou alguém que precisa se arrepender. Versículo 3. Paulo diz, mas você considera isso, ó homem, aquele que está julgando as pessoas que estão praticando tais coisas. E preste atenção agora, e fazendo as mesmas coisas. Ou seja, você, aquele que está julgando, aquele que está condenando, aquele que está se comportando mal com outra pessoa e ele diz, as mesmas coisas você está fazendo. Ele diz, você acha que... E ele quer que nós avaliemos essa questão. Ele diz, você acha que você escapará do juízo de Deus? E a resposta é, obviamente, claro que não. Então preste bastante atenção quando você vir alguém que está se comportando de maneira errada. Não a julgue. Não tenha uma atitude negativa com relação a ela.
Ao invés, tenha amor e compaixão e queira o melhor para essa pessoa. Primeiro, ore por ela. Depois, suavemente, gentilmente, se aproxime. E se você se avaliar adequadamente, você poderá dizer: sabe, eu sou culpado dessas mesmas coisas, e isso não produz bons frutos em minha vida. E eu gostaria de compartilhar com você, com amor, a gravidade de tudo isso. Mas, repetindo, nós não mudamos nosso comportamento com relação a essa pessoa, pois isso é algo que não somos chamados a fazer. Então, o que vemos aqui é um aviso. Ele diz: se nós condenarmos, não pense que você vai escapar do juízo de Deus. Agora, vamos falar sobre Deus, que julga de acordo com a verdade. Olhe agora o versículo 4. Ele diz: ou, isso apenas mostra a diferença entre como você e eu podemos julgar e como Deus julga. Ele diz: ou as riquezas de sua bondade. Que frase maravilhosa! As riquezas de sua bondade. Veja, nós lutamos com esse conceito de verdadeira bondade. O que significa essa palavra bíblica? Ser gentil. É algo que somos chamados a fazer. É o que o Espírito Santo nos levará a fazer, mas nós lutamos contra isso na carne, neste corpo. Entretanto, Deus é rico de bondade. Continuando, as riquezas de sua bondade e então temos uma palavra que significa atrasar alguma coisa. Acredito que em algumas das velhas traduções no inglês arcaico e depois no português, a palavra que se segue é tolerância, que simplesmente significa suportar, tolerar, não responder imediatamente. Então existe um atraso e todos nós sabemos qual é a próxima palavra, que significa ser paciente. É uma palavra que implica em se extrair algo lentamente. Então, nós entendemos que, de certa forma, esta palavra é usada em grego não bíblico dessa forma. Alguém tem uma espada e está se preparando. Logo, vai haver um conflito, e ele começa muito lentamente a sacar sua espada. Porque, na verdade, ele não quer lutar. Então ele faz isso lentamente, como um sinal, para que alguém veja o que vai acontecer. Deus faz a mesma coisa, e a gente vê daí o uso da palavra paciência. Entendendo melhor, existe um atraso. Devemos ter tolerância e paciência. Mas veja algo mais. Quando somos rápidos em julgar, veja o que Paulo diz. É porque nós pouco pensamos, nós ignoramos. Acredito que em algumas Bíblias o termo usado é nós desprezamos, mas está na segunda pessoa. Você despreza, ignora o quê? A tolerância e a paciência, ignorando. E literalmente pode significar sendo contra, que a bondade de Deus, essa bondade de Deus tem um objetivo em si, ela produz algo. E observe o que diz: ignorando que a bondade de Deus leva você para o arrependimento? Agora, diz aqui, a tolerância de Deus, sua bondade, sua paciência, tem um propósito, que é levar a pessoa ao arrependimento. Então, Deus é lento para a raiva. Ele é paciente, ou seja, ele tem paciência. Ele atrasa o castigo que alguém deveria ter. Por quê? Porque Deus não se agrada em castigar. Deus segura seu castigo e o atrasa. Ele age devagar para que nós tenhamos convicção e nos arrependamos, para que nós não recebamos o castigo de Deus ou que sejamos julgados por Ele. Novamente, neste contexto, não está se falando aqui de um ponto de vista de salvação. O que simplesmente quer dizer é que não está se falando aqui sobre a salvação. Agora, nós sabemos que, de maneira semelhante, que Deus é paciente e que está esperando que nos arrependamos e que recebamos sua graça, que aceitemos o Evangelho para que não experimentemos a condenação eterna, a ira de Deus. Mas tudo isso também está falando, quem sabe, talvez de um colega crente. Às vezes, nós precisamos de tempo, e nós precisamos usar esse tempo. Nós deveríamos
para que nos arrependamos e que não experimentemos castigo neste mundo. Fala do castigo de Deus, da disciplina de Deus. Deus prefere nos dar um pouco de tempo de acordo com a sua bondade, que nos leva ao arrependimento. É isso que ele está dizendo. Olhe agora para o versículo 5. Mas, de acordo com o seu. E Paulo está falando agora sobre o seu coração. Não apenas qualquer coração, ele diz, mas de acordo com a sua dureza e o seu coração impenitente. Então, ele está avisando que aqueles que são rápidos em julgar, geralmente, são pessoas que têm um coração duro e que também têm um coração arrependido. E o que elas fazem? Bem, se você é rápido em julgar, se você não tiver paciência, se não tiver amabilidade, se você não deseja o melhor para alguém, é porque você está fazendo algo que no final ele diz que vai estar acumulando para si mesmo o quê? A ira no dia da ira. Agora, falamos aqui de alguém que não conhece a misericórdia. E preste atenção. Nós que recebemos a misericórdia por meio do Messias Yeshua, nós devemos ser muito misericordiosos. Nós que recebemos a graça de Deus, precisamos estender a graça de Deus aos outros e ser lentos em condenar e julgar. Não cabe a nós, não é esse o nosso papel. Então devemos suportar e nos afastar dessas coisas porque elas dizem respeito a Deus. Então Paulo nos avisa aqui. Olhe de novo, ele diz, mas de acordo com seu coração que é duro e que não se arrepende. Por causa disso, você está acumulando para si mesmo a ira no dia da ira. Existe um dia do juízo. E termina com o versículo dizendo, quando também o justo juízo de Deus é revelado. Vamos entender melhor. Existe um tempo, o dia do juízo. Agora precisamos ver isso de duas maneiras. Existe o dia do juízo, quando pecadores que não se arrependeram, que negaram o evangelho, que o recusaram, serão levados. E eles serão lançados no castigo eterno. Mas também há uma outra maneira, e esta é provavelmente a principal maneira pela qual ele está falando sobre isso. Porque se você olhar, veremos aqui no próximo versículo, versículo 6, o qual dará a cada um de acordo com suas obras. Agora aqui está se falando não necessariamente sobre condenação, mas que existe um tempo de julgamento, o que irá produzir recompensas, bênçãos ou não. Haverá boas consequências ou más consequências. De acordo com o quê? Veja que não está se falando aqui sobre salvação, não está se falando sobre fé, está se falando sobre a consequência do comportamento que Deus irá julgar a todos. A Bíblia, quando fala aos crentes, diz, todos nós devemos comparecer perante o assento Bema, o tribunal de Deus. Então observe o que diz aqui. Há duas possibilidades. Aqui, novamente, está se falando sobre um julgamento de recompensas. Deus dando a cada pessoa de acordo com a conduta de cada um. Ele diz, olhe agora no versículo 6, o qual dará a cada um de acordo com as suas obras. Agora, vamos ao versículo 7, onde vemos algo. Há uma construção gramatical grega que tem duas palavras. Men, e a segunda palavra é dei. E quando elas aparecem em uma frase, uma está no começo e a outra no final. Já vou explicar o que isso significa. Por um lado, isso, por outro lado, aquilo. Essas palavras apresentam um contraste entre pessoas, situações e coisas semelhantes. Então, ouça o que diz aqui no versículo 7. Por um lado, aqueles que suportam as boas obras, ou seja, aqueles que aguentam, perseveram. E qual é a motivação deles? Fazer boas obras, boas ações. Para alguns, por um lado, haverá glória e honra, o que é maravilhoso.
E não apenas glória e honra, mas alguns até diriam imortalidade. Literalmente, esta palavra significa não ser capaz de ser corrompido ou incorrupção, o que significa que não há uma desonra, não há desgaste. Pelo contrário, existe a ideia do eterno. Continuando, haverá glória e honra, haverá imortalidade ou vida eterna, a vida que não corrompe. Para quem? Para aqueles que procuram a vida eterna. Agora, precisamos associar o termo vida eterna com o reino. A vida eterna é uma vida de reino. Não cometa o erro de compreender e aceitar apenas um aspecto da frase vida eterna. Muitas vezes, as pessoas ouvem vida eterna e apenas pensam que é uma vida sem fim. É verdade, essa é uma parte, mas é uma parte secundária. A parte primária do conceito de vida eterna diz respeito à qualidade, ao caráter de vida, uma vida que seja distintamente pertencente ao reino de Deus. Portanto, quando nós estamos perseverando em boas ações, é porque estamos procurando esta experiência de reino nesta era e na era por vir, demonstrando a verdade do reino. Vamos ler juntos de novo. Por um lado, haverá glória e honra para aqueles que estão perseverando em boas ações. Esses não serão corrompidos, pois estão buscando a vida de reino, a vida eterna. Versículo 8. Mas, continuando, por outro lado, aqueles que são egoístas em suas intenções. O que significa que eles não estão agindo em direção à verdade. E qual é a verdade da Torá? Ame a seu próximo como a si mesmo. Eles não estão se comportando assim. Eles não estão preocupados com o bem-estar das pessoas. Eles não estão motivados a abençoarem as pessoas. Prosseguindo, eles têm um interesse próprio. E o que mais eles fazem? Eles são desobedientes à verdade. Aqui vemos um problema. Eles não estão interessados na verdade de Deus. Veja, olhe novamente no versículo 8. Essas pessoas, aqueles que são egoístas em suas intenções e desobedientes à verdade, mas agora temos os outros. Eles são obedientes à iniquidade. Uma das coisas que já vi em algumas traduções, que é a mesma palavra para ser desobediente. Alguns tradutores preferem o termo convencidos pela iniquidade. Esta palavra significa que você pode ser convencido, mas tem a ver com consequência de comportamento. E a melhor maneira para dizer isso é a mesma palavra. A maioria das Bíblias acaba traduzindo de duas formas diferentes, mas não deveria ser assim. É a mesma palavra péfo, e significa olhe novamente. Eles têm seus próprios interesses, e eles desobedecem à verdade, mas eles obedecem à iniquidade. E o que eles terão como consequência? Bem, contrário aos que recebem glória e honra, ficando em estado incorruptível, tendo imortalidade, essas pessoas irão experimentar raiva e ira. Vamos agora ler o versículo 9. Ou seja, perseguição. Literalmente, esta palavra significa tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que faz. O quê? Aqui vemos uma expressão. Aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo o mal. Isso é verdade. Independentemente de você ser judeu, mas primeiro para o judeu e também para o grego, ou seja, o gentio. Veremos de uma forma inegável que Deus não faz acepção, o que significa que ele não tem favoritos. Ele não diz, sabe, para você eu vou me comportar de um jeito, mas com o outro eu vou agir de outro jeito, simplesmente porque eu decidi fazer assim. Essa não é uma maneira adequada de se compreender a soberania de Deus, de jeito nenhum. Como veremos daqui a pouquinho, Deus não mostra favoritismo. Como está escrito na Escritura, e à medida que vamos encerrando, veremos que não há parcialidade. Veja o que a Escritura diz. Aqueles que estão praticando o mal
Sejam eles judeus ou gentios, eles irão experimentar a raiva de Deus, a ira de Deus, a tribulação de Deus e angústia. Tudo isso virá sobre todos aqueles que estão fazendo o mal. Glória, porém, e honra e paz a qualquer outro que pratica o bem, primeiramente ao judeu, mas também ao grego. Mas agora olhe para o versículo 10. No versículo 10 vemos uma oposição. Está escrito: porém, glória e honra e paz a todos aqueles que estão trabalhando, não para o mal, mas praticando o bem. Lembre-se, na Escritura, nós vemos que a palavra mal significa estar contra a vontade de Deus. É isso que significa a palavra mal. É aquilo que está contra a vontade de Deus. E o conceito de bem significa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, a motivação dessa passagem toda é que devemos ser pessoas que desejam fazer o bem, o que significa que, assim, queremos nos submeter à vontade de Deus. É disso que se trata a maturidade espiritual. Depois ele diz, olhe agora no versículo 10, na última parte. Ele diz: glória e honra e paz. Adoro esse conceito. Paz para todos os que praticam o bem. Primeiro os judeus e também para os gregos. Agora vamos encerrar. Olhe no nosso último versículo de hoje, o versículo 11. Porque não há parcialidade, literalmente, de Deus. Deus nunca é parcial. Deus tem seus padrões. E eles são padrões não apenas para os judeus, mas seus padrões são para a humanidade. Não é por acaso, não é uma coincidência que Deus se refere aqui ao termo ó homem. Um termo muito amplo e, como eu disse, pode simplesmente significar qualquer ser humano. Esta mensagem é para todas as pessoas. E precisamos entender que não somos chamados para julgar. Existe um juiz, e ele é o Messias. A Bíblia diz claramente que Deus Pai deu todo o julgamento ao Filho, aquele que é cheio de graça e bondade, aquele que faz todas as coisas segundo a verdade. E é Ele quem irá julgar. Ele que deu a sua vida por nós. Que plano maravilhoso Deus tem! E quando nos submetermos a Ele, e quando caminharmos na verdade, nós vamos produzir boas obras e conheceremos a glória e a honra e a paz, essas coisas maravilhosas que Deus quer conceder aos seus servos fiéis. Eu fecho por aqui. Até semana que vem. Shalom, desde Israel. Until next week. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.